que é, na verdade, o Messias, o Arinu? Bom, Messias Juareno é um jovem moçambicano de 39 anos de idade que nasceu no distrito de Namacurra, na província de Zambésia. E na tenra idade, ainda com cerca de 3, 4 anos de idade, mudou-se com a família para a cidade da Beira, província de Sofala, onde cresci e tive parte da minha formação até o ensino universitário. Aí depois passei a exercer minhas funções como professor de profissão em Namacurra por 5 anos e decidi fazer uma aventura um pouco pelo mundo da política, começando primeiro por estudar ou fazer um curso de mestrado em ciência política e relações internacionais, segurança e defesa. E também fiz um mestrado em informação e comunicação na Universidade de La Reunião e agora sou estudante de doutoramento em ciência política no Esquite, em Portugal. Basicamente a minha adolescência e a juventude ela foi marcada por uma forte inclinação no ativismo. Fui vice-presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Pedagógica naquela altura, agora é a Licungo. E neste processo de ativismo comecei a perceber a questão dos valores, da importância do ser humano, a questão do apoio, a questão das prioridades. E comecei a me interessar por outros grupos que atuavam no ativismo. Trabalhei um bocadinho com a Regina Charumar, que é uma grande ativista. Distanciam-se, mas nós somos políticos desde a nascença, diz um grande filósofo. Agora, eu acredito que o bichinho que mexeu comigo desde sempre foi a questão de olhar um pouco para a sociedade, olhar um pouco para o mundo, olhar um pouco para as nossas comunidades mais recônditas e pacatas e perceber que faltava alguma coisa. E a pergunta por detrás de por que falta alguma coisa na comunidade, no mundo, eu fui compreender que ela me levou ao mundo da política. Por quê? Porque ao faltar, por exemplo, uma fonte de água numa comunidade, eu me perguntava, mas de quem é a responsabilidade? Até pode ser da população, até pode ser das famílias que residem naquela região, mas também nós temos uma contraparte que é o governo. Então o que é que o governo faz? E eu fui pesquisando sobre as responsabilidades do governo e tal, e fui compreender que a maior parte dos países que estão estáveis, eles chegaram àquele patamar por uma vontade política de pessoas que estiveram em algum momento a dirigir e a lutar pela evolução daquela parcela no mundo. Daí eu disse, olha, se calhar estar distante deste grupo seria vender a minha oportunidade de contribuir para Moçambique ao alheio. E muitas das vezes um alheio que vem para sabotar, para saquear aquilo que são os destinos das famílias moçambicanas. Então foi este roteio que começa a me chamar a atenção. Algumas figuras, eu fui um grande admirador do David Simango. É uma casa em que, mesmo sem grande frequência física, mas eu frequentava ideologicamente através de conversas. Recordo-me de uma e outra visita no escritório e a discutir um pouco Moçambique e também foi nessa família onde eu bebi um pouco sobre a importância do saber servir. Como sabe, eu cresci na Beira e o David Simango foi o homem que mudou a história da cidade da Beira. Ele trouxe um novo paradigma de governação que tocou a nossa geração. Por acaso eu faço parte dos jovens que fizeram aquela grande revolução que deu ao nascimento do MDM, mesmo que não tenha aproximado, nem sequer até manifestado interesse em fazer parte do partido MDM como membro, mas sempre fui simpatizante desta revolução.
e não sabia, sinceramente, que isto ia crescer em mim. Já está visível que tem uma paixão pela política desde sempre. Entretanto, também está claro que deve ter estado a vivenciar alguns cenários não agradáveis neste mundo da política. Em nenhum momento ficou com o pé atrás, pensou em desistir e não abraçar esta área? Eu penso todos os dias em desistir. Até ontem pensei em desistir. Mas se não for para servir o povo moçambicano, então não vale a pena viver. E é esta responsabilidade que lhe foi confiada, que é ser o secretário-geral do partido Anamola. Quais são os desafios que tem estado a enfrentar? Olha, ser secretário-geral de um partido é uma coisa, mas ser secretário-geral do Anamola é outra coisa totalmente diferente. Um partido com apenas 3 meses de existência, sensivelmente. Um partido que nasce num processo bastante complexo, embora especial, do contexto histórico político moçambicano, liderado pelo presidente, nosso engenheiro Venâncio Mondlane, um grande líder. Um partido com muitas ambições, com muitas ideias, com muita coisa por fazer por Moçambique. É desafiador. E ainda sobre esta responsabilidade que lhe foi confiada como sendo o secretário-geral do partido Anamola, habita em si algum medo no sentido de como será caso venha a falhar? Bem, eu penso que falhar e acertar são variáveis da vida. A minha missão é lutar para não falhar. Mas um grande desafio sobre esta questão do medo é que eu tenho medo de falhar com as famílias moçambicanas, e este medo reside no facto de eu ter uma sede incansável de fazer o que é certo, de fazer o que é correto e, acima de tudo, de mobilizar todos os recursos possíveis para que o partido Anamola, em pouco tempo, tenha a organização a nível do território moçambicano capaz de se impor e se permanecer como o maior e o melhor partido político jamais existente em Moçambique. Já sabe que para a nossa sociedade, e não só, um dia é de abraços, mas outro de chicotadas. Se amanhã se sentisse nesta situação de chicotadas, qual seria o seu posicionamento em relação a esta mesma sociedade, sobretudo a sociedade moçambicana? Eu penso que as famílias moçambicanas não são ingratas. Todo aquele que em algum momento sentiu uma certa estigmatização, talvez na maior parte das vezes mereceu. O que eu tenho feito é continuar firme nessa caminhada política, ao lado do nosso líder, Venâncio Mondlane, compreendê-lo, aprender muito dele e procurar servir com perfeição, com excelência. E eu sei que se eu manter este barco firme, se eu não falhar com as famílias moçambicanas, eu não preciso pensar que um dia ela vai virar costas. Eu não preciso nem sequer imaginar. É preciso compreender que mesmo agora há ataques, há ideias criadas dos nossos inimigos para, por vezes, nos desmoralizar desta caminhada. Mas nós estamos firmes, eu estou firme. Eu sei que a minha missão é servir a cada um dos moçambicanos. E ainda mais, nós, em 2028 e 2029, estaremos nos municípios e vamos começar a exercer o poder político local com muito prazer. Trazer água às famílias moçambicanas, trazer melhor escolaridade, trazer melhor benefício do dia a dia daquilo que são os impostos das famílias moçambicanas. Esta é a nossa missão. Vemos muito bem que trata-se de um jovem e também sabemos que todos os dias os jovens são tentados. E nesta tentação, até porque é jovem, seria capaz de trair ao engenheiro Venâncio Mondlane, que lhe confiou como sendo secretário-geral do partido Anamola? Sinceramente.
Trair Venâncio Mondlane. Bem, eu não sou forquilha e quero lhe dizer uma coisa. Se existe um prazer que eu tenho nesta caminhada política, é o meu sentido de lealdade ao presidente Venâncio Mondlane. E deixa eu contar aqui um segredo que muita gente não sabe. No momento mais decisivo da minha vida, para dar as caras como um grande apoiante desta causa revolucionária, o catalisador decisivo foi binário. Por um lado, foi o povo, as famílias moçambicanas, que eu senti que precisam de mais jovens determinados em lutar por esta causa, mas por outro lado, uma figura incontornável da história política moçambicana, que é o presidente Venâncio Mondlane, que carrega um senso de responsabilidade muito grande, um homem que é tão leal às famílias moçambicanas, um homem que sacrifica a sua própria vida para encontrar uma forma sábia de resolver os problemas que nós passamos em Moçambique. Não é possível para um jovem consciente, para um jovem visionário, para um jovem determinado, para um jovem com habilidades, trair este homem. Portanto, a última coisa que podia passar da minha cabeça seria falhar com o presidente Venâncio Mondlane. E acredite que, noite e dia, eu dobro os meus joelhos e eu digo que eu falho em tudo, mas que eu não traia Venâncio. E eu não traio o povo moçambicano. No início da sua introdução, disse que não era forquilha. Pode trocar isso em 500? Acho que as famílias moçambicanas entenderam. Quem é adulto percebeu, é isto que quer dizer. É isso. Olha, vou te explicar uma coisa. Vamos imaginar que na caminhada como secretário-geral, ele cometa falhas, o presidente cometa falhas, e a gente fique assim com uma relação beliscada. É uma relação beliscada, mas a lealidade, ela para mim vai permanecer, ela tem que permanecer. Então eu acho que isso que falhou, ok? Eu acho que isso que falhou com Forquilha. O Venâncio Mondlane é um grande líder, mas não significa que não vai falhar. E para mim, a minha concentração é a seguinte: quando o meu líder falhar, a minha lealidade tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. A minha lealdade, ela é inegociável, independentemente do comportamento do meu líder. É por isso que eu digo que eu não sou. E por quê? Porque eu acho que eu tenho que permanecer firme ao lado do líder até as últimas consequências. Como sendo jovem que é, e já com esta responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, como concilia a sua juventude com esta mesma responsabilidade? Oliveira, é o seguinte, não é fácil separar a juventude com grandes responsabilidades e muitos jovens falham por causa disso, mas para mim não está sendo difícil porque eu tenho um grande mestre. Eu tenho aprendido com o meu mestre, o presidente Venâncio Mondlane, o presidente do Partido Anamola, a saber conciliar as minhas ambições, as minhas vontades da juventude com a responsabilidade que me foi colocada. E tenho passado esse processo com muita facilidade. Se calhar, se eu não tivesse um mestre por excelência, teria comprometido esta causa. Mas eu estou firme, estou confiante de que é possível, com esta mentoria, conseguir exercer dia a dia melhor este papel, sem comprometer aquilo que é a idoneidade, aquilo que é a responsabilidade que eu